Este evangelho é parte de um ciclo de narrativas sobre a paixão de Cristo que tem como intenção isentar a culpa da crucificação dos romanos e colocá-la totalmente sobre os judeus. Essa intenção já é notada também nos evangelhos canônicos, principalmente no de João. É importante lembrar que a busca de um culpado pela condenação e morte de Cristo pode ser uma perda de tempo. Afinal, como culpar os judeus se os que seguiam e defendiam a Jesus também eram judeus? Aliás, o próprio Jesus também o era. Também culpar a Pilatos e ao Império Romano talvez não tenha sentido, porque ele estava fazendo seu trabalho de manter a Pax Romana, o que o isenta de qualquer culpa individual e o coloca como um mero fantoche do sistema opressor romano na Judéia dos tempos de Cristo. Este evangelho chegou até nós em várias versões e idiomas, e sua composição está estimada entre os séculos 4 e 5. A narrativa é bastante fácil e também mais moderna. É como se fosse um spin-off dos relatos dos evangelhos canônicos. Aqui vemos o que aconteceu com mais detalhes, os diálogos e negociações entre Pilatos e os judeus, e mais detalhes sobre outros personagens secundários como José de Arimateia e Nicodemos, além de personagens novos que não estão nos evangelhos canônicos. A palavra apócrifo vem do grego apócrifos, que significa oculto. Na literatura, o termo é comumente usado para designar aqueles livros que foram mantidos na clandestinidade e na bibliologia é utilizado para identificar as obras religiosas da igreja primitiva que carecem de autoridade canônica, ou seja, não era lido no culto público, porque não era considerada a palavra de Deus dada aos homens. Vale lembrar que o termo apócrifo não deve ser considerado pejorativo, já que o seu conteúdo pode conter verdades, sejam elas teológicas ou históricas. Os evangelhos apócrifos são textos escritos em diferentes épocas, sendo muitos deles pertencentes à igreja primitiva e outros já medievais. Esta série apresentará somente comentários, curiosidades e referências sobre estes textos, um guia para introduzir os temas e para despertar o interesse pelo aprofundamento do conhecimento sobre a história da salvação. Os textos integrais podem ser encontrados na internet gratuitamente e, para a série, foi lida a tradução do professor Frederico Lourenço, da Universidade de Coimbra, publicada em 2022.
O Evangelho de Nicodemos, Atos de Pilatos. Este evangelho começa com o autor, Ananias, identificando-se como membro da guarda do procurador e cristão batizado que, ao ter acesso às atas escritas pelos judeus nos tempos de Cristo, as traduziu ao grego para que todos pudessem fazer a leitura. O autor, Ananias, nos dá dados interessantes no ponto de vista histórico. Este evangelho foi escrito no 17º ano do imperador Flávio Teodósio e que os dados aqui relatados aconteceram no 15º ano do reinado de Tibério César, imperador dos romanos, e no 19º ano do reinado de Herodes, rei da Galileia. Neste período, José Caifás era o sumo sacerdote. O autor também afirma que a redação em hebraico foi realizada por Nicodemos, famoso personagem que aparece no capítulo 3 do Evangelho Canônico de João. A primeira cena narrada neste evangelho acontece numa reunião, possivelmente no pretório, onde os sacerdotes e escribas solicitam a Pilatos que este interrogue a Jesus, porque ele cometeu muitos crimes contra as leis judaicas, como curar aos sábados e autoproclamar-se filho de Deus e rei dos judeus. Pilatos, a princípio, é relutante em aceitar, mas acaba cedendo e diz ao seu mensageiro que traga Jesus até ele, mas que o faça com gentileza. O mensageiro, ao chamar Jesus, joga um lenço que tinha em seu bolso para que Jesus caminhe sobre ele. Os fariseus, vendo o que o mensageiro fez, se enfurecem e questionam a Pilatos, que questiona o mensageiro. Por que fizeste isso? O mensageiro diz que, há alguns dias, ao ser enviado a Jerusalém, ele viu Jesus sentado em um burro, enquanto as crianças o aclamavam como rei. Os sacerdotes perguntam como ele, sendo grego, conseguiu entender crianças que gritavam em hebraico, e ele responde que um judeu fez a tradução para ele. Pilatos se certifica de que o tradutor fala a verdade, pedindo a ele que repita a frase em hebraico e, confirmando a informação, ordena que Jesus seja trazido. Quando Jesus passa pelos portadores dos estandartes, os cimos dos estandartes se dobram, reverenciando-o. Os judeus se enfurecem com os portadores e Pilatos pergunta: o fato dos estandartes curvarem-se a Jesus não os deixa admirados? Os judeus então afirmam que foram os portadores que os dobraram. Pilatos questiona os portadores e eles ressaltam que são gregos escravos do templo e que não tem por que venerá-lo. Pilatos então diz aos judeus que escolham homens capazes e fortes e que estes segurem os estandartes enquanto Jesus entra, para provar se os gregos diziam a verdade. Pilatos também afirma que se os estandartes não se dobrarem, os gregos perderão a cabeça. Os judeus escolhem 12 homens fortes e capazes, e tendo eles portado os estandartes, a situação se repete quando Jesus é trazido. Observe aqui, novamente, a presença dos 12 homens escolhidos para sustentar os estandartes, tal qual os 12 discípulos e as 12 tribos de Israel. Pilatos fica receoso com o que acaba de ver e, antes de se levantar, recebe uma mensagem de sua esposa, dizendo-lhe que não se meta com este homem, referindo-se a Jesus, porque ela sofreu muito por ele durante a noite. Este relato da esposa de Pilatos também está presente no Evangelho Canônico de Mateus, no capítulo 27, versículo 19. Pilatos comenta com os judeus o que sua mulher acaba de lhe dizer e estes lhe respondem que Jesus, sendo feiticeiro, enviou à sua esposa um pesadelo.
Pilatos pergunta a Jesus sobre o porquê de estes judeus o acusarem e também por que ele permanece calado. Jesus responde que eles falam porque têm a autoridade para fazê-lo e que podem dizer coisas boas e más. Eles próprios verão, diz Jesus. Os anciãos então respondem a Jesus, questionando-o sobre sua autoridade para falar-lhes assim. Eles dizem: primeiro, você nasceu da prostituição. Segundo, teu nascimento provocou em Belém uma chacina de bebês. E terceiro, teus pais fugiram ao Egito porque não tinham como enfrentar o povo. Alguns judeus que estavam ali, e que são descritos pelo autor como pios, dizem que sabem que José era noivo de Maria e que, por isso, Jesus não nasceu da prostituição. Pilatos então afirma que estão atacando a Jesus com falso testemunho, e os judeus dizem que os que o defendem ali são gregos convertidos ao judaísmo e que eram discípulos de Jesus. Os que defendem a Jesus então contestam e dizem ser filhos de judeus e que estiveram presentes nas bodas de José e Maria. Para muitas pessoas pode parecer estranho essa argumentação identitária entre eles, latinos, judeus e gregos, mas isso era bastante comum naquele contexto, já que estamos falando do território do Levante previamente ocupado pelos gregos e com profundas influências helênicas e, naquele momento, dominado pelos romanos. Podemos citar novamente a Bíblia canônica, onde no livro de Atos conhecemos vários gregos convertidos ao judaísmo e posteriormente ao cristianismo, com destaque a Estevão, considerado o primeiro mártir cristão. Depois de uma discussão entre Pilatos, os judeus e os 12 judeus que defendiam a Jesus, que, lembrando, não eram os discípulos, porque o autor cita seus 12 nomes no Evangelho. Pilatos questiona os 12. Por que querem matá-lo? Eles respondem que é porque Jesus realizou curas no sábado, o que deixa Pilatos indignado, e ele repete aos judeus: não vejo nenhuma culpa neste homem. Este questionamento de Pilatos quanto à culpa de Jesus também está presente nos canônicos. Os judeus então dizem que se Jesus não fosse culpado, eles não o teriam trazido a Pilatos. Pilatos diz que devem levá-lo e julgá-lo conforme a lei dos judeus, mas eles respondem que não têm permissão para matar a ninguém. Este relato também está no canônico de João, no capítulo 30, e o que segue também é bastante semelhante, porém com mais detalhes. Pilatos ironiza aos judeus: Deus disse que vós não podeis matar, mas eu sim posso? E então Pilatos pergunta a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus responde: De ti próprio dizes isto? Ou outros te disseram a meu respeito? Não sou judeu, pois não? O teu povo e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? O diálogo continua e Jesus diz que seu reino não é deste mundo, porque, se fosse, seus seguidores teriam combatido para que ele não fosse entregue. Ao ser questionado por Pilatos se é rei, Jesus afirma que Pilatos o está dizendo e que ele nasceu e veio para que todo aquele que estiver na verdade ouça a sua voz. Aqui, por fim, temos a resposta de Jesus que está ausente no Evangelho de João. Ao ser questionado por Pilatos sobre o que é a verdade, Jesus responde: verdade do céu. Na terra, verdade não há? Questiona Pilatos. Jesus responde: vês como os que dizem a verdade são julgados por aqueles que têm autoridade na terra? Esta afirmação de Cristo é muito interessante. Quem nunca se sentiu profundamente injustiçado nesta vida? Quem nunca sentiu que a verdade parece não ter lugar neste mundo, que a mentira prospera e a verdade morre a cada dia? Na Apologia de Sócrates, feita 339 anos antes de Cristo, o filósofo diz que seus acusadores disseram as mentiras de maneira tão convincente que ele mesmo quase ficou convencido de que era culpado. Você, que se sente injustiçado, não somente não está sozinho, mas também está em muito boa companhia.
Pilatos deixa Jesus sozinho no pretório e reafirma aos judeus: não encontro qualquer culpa nele. Os judeus reforçam as acusações contra Jesus e dizem o que também está registrado no canônico de Mateus, capítulo 27, versículos 24 ao 25. Esteja o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. Pilatos continua tentando e diz que Jesus não fez nada que mereça a morte. Os judeus lhe respondem que, se é lícito que alguém que blasfema contra César seja punido com a morte, também é lícita a mesma punição para aquele que blasfema contra Deus. Pilatos volta a falar com Jesus, que afirma que o que está acontecendo já estava anunciado pelos profetas sobre sua morte e ressurreição. Os judeus exigem a crucificação, sustentando seu pedido no desejo do povo, mas Pilatos olha para a multidão e vê algumas pessoas chorando e diz que nem todos querem que Jesus seja condenado. Nicodemos, tomando a palavra, repete o discurso de Gamaliel em Atos capítulo 5, versículos 38 ao 39. Se os sinais que ele realiza são de Deus, permanecerão; se são humanos, perecerão. Os judeus acusam a Nicodemos, dizendo que ele agora é discípulo de Jesus, e Nicodemos responde: será que o governador também se tornou discípulo dele e faz um discurso em prol dele? A pergunta retórica deixa clara aqui a defesa da verdade independente de quaisquer sentimentos. Seja qual for o credo ou ideologia, os ensinamentos de Jesus constituem uma verdade universal para a salvação do ser humano, para a sua libertação. Vários judeus começam a pedir a palavra e a dar testemunho favorável a Jesus. O paralítico, cuja cura foi descrita nos 4 evangelhos canônicos, em Mateus capítulo 9, versículos 1 ao 8, em Marcos capítulo 2, versículos 1 ao 12, em Lucas capítulo 5, versículos 17 ao 26, e João capítulo 5, versículos 1 ao 9. Também pediu a palavra o cego a quem Jesus devolveu a visão, o que era corcunda, e Jesus endireitou, e o leproso, que também foi curado por Jesus. Os judeus perguntam que dia essas pessoas foram curadas, e o que era paralítico responde que foi no sábado, no que os judeus reafirmam: ele realiza curas e expulsa demônios no sábado. E uma certa mulher, de nome Berenice, disse ter sido curada de um fluxo de sangue que tinha há 12 anos, somente tocando a bainha da veste de Jesus, conforme relatado nos canônicos de Mateus capítulo 9, versículos 18 ao 26 e Lucas capítulo 8, versículos 40 ao 56. Os judeus respondem dizendo que eles têm uma lei que proíbe uma mulher de dar testemunho. É verdade. Ler este evangelho, assim como ler qualquer auto de quaisquer processos injustos em qualquer época, é desesperador. Os argumentos dos que dizem a verdade parecem não ter força alguma sobre as mentiras, ainda que quando estamos lendo, tudo pareça tão absurdamente óbvio. Aqui temos 2 poderes, um judeu que não permite a realização de qualquer atividade que seja considerada trabalho no dia do Shabat, ou sábado, lei esta questionada por Jesus diversas vezes nos evangelhos canônicos e apócrifos, e tampouco aceitam o testemunho de uma pessoa apenas pelo seu gênero, neste caso, feminino. Do outro lado, temos o poder romano, que tem o poder ditatorial de condenar uma pessoa à morte lenta e vexaminosa da crucificação por atitudes como, por exemplo, criticar ao imperador. Pilatos começa a desesperar-se porque não quer cometer uma injustiça e tampouco quer uma sedição. Ele precisa manter a pax romana para manter a si mesmo no cargo. Tal qual nos canônicos, Pilatos segue a dita tradição de libertar um escravo na festa da Páscoa judaica e oferece as opções de Barrabás e Jesus ao povo. Como sabemos, o povo escolhe Barrabás e diz que Jesus deve ser crucificado.
Pilatos, indignado, diz que este povo é sedicioso e que condena seus benfeitores. Pilatos lava as mãos, como no canônico de Mateus, capítulo 27, versículo 24. Pilatos, então, em particular, diz ao próprio Jesus sua condenação, flagelação e crucificação, e que os dois malfeitores, Dismas e Gestas, sejam crucificados com ele. Aqui, curiosamente, Pilatos diz que Jesus deverá ser crucificado no jardim onde foi preso e não no Gólgota, como descrito nos 4 evangelhos canônicos. Jesus é crucificado e pede a seu Pai que perdoe aos seus malfeitores, porque não sabem o que fazem, como em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Os sacerdotes zombam de Jesus, ironizando que ele salvou a outros, mas não pode salvar-se. Os soldados faziam o mesmo e lhe ofereciam vinagre. Junto a Jesus, foi pendurada a placa com a frase Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, em latim, grego e hebraico, conforme tradicionalmente retratado nas artes. O malfeitor Gestas diz a Jesus que, se ele é o Cristo, o Messias, deveria salvar a si mesmo e a eles. Dismas o repreende, dizendo que eles foram condenados justamente, mas que Jesus não praticou mal algum. Dismas pede a Jesus que se lembre dele no seu reino, e Jesus lhe responde que ainda hoje eles estariam juntos no paraíso. Uma escuridão cobriu a terra e Jesus entregou seu espírito. O centurião que ali estava, vendo o que aconteceu, reconheceu que Jesus era um homem justo. Ele relata o acontecido a Pilatos, que, junto à sua mulher, se entristece. Ao questionar aos judeus, estes lhe disseram que o que ocorreu foi um eclipse normal. Um conhecido de Jesus, José de Arimateia, pede o corpo a Pilatos e o sepulta em um túmulo cortado na rocha que nunca havia sido utilizado. O túmulo ser novo é um dado interessante, porque os judeus retiravam os corpos do túmulo depois de um período e guardavam os restos mortais de seus entes em caixas chamadas ossuários. Os judeus, ao saber que José pediu o corpo de Jesus, o procuraram e o ameaçaram. José diz a eles que, como chamaram para si a responsabilidade pelo sangue do justo, que foi Jesus, seriam castigados por Deus pelo que fizeram. Furiosos, eles prendem José de Arimateia numa casa sem janela, com portas e selam a entrada. No sábado pela manhã, se encontram na sinagoga e deliberam sobre como seria executado. Ao buscá-lo para apresentar-se a eles em juízo, não o encontraram dentro da casa. Assustados, desistiram momentaneamente de perseguir aos que deram testemunho favorável a Jesus. Quando os judeus estavam reunidos na sinagoga, os soldados que eles haviam colocado para guardar o túmulo chegaram relatando o que acabaram de ver. Houve um terremoto e um anjo desceu do céu, rolou a pedra que selava o túmulo e sentou-se sobre ela. Os guardas, paralisados de medo, assistiram à cena. O anjo diz às mulheres que ali estavam que Jesus ressuscitou e que estava já na Galileia. Tudo isso ocorreu à meia-noite e os anciãos reuniram a quantia necessária para subornar os guardas para que eles não contassem a ninguém o que haviam visto, mas sim que dissessem que o corpo foi roubado pelos seguidores de Jesus enquanto eles dormiam. Já no capítulo 14 deste evangelho, 3 homens desciam para Jerusalém. Eram eles Finéias, um sacerdote, Adás, um professor, e Angeu, um levita. Eles contam aos chefes da sinagoga que, no caminho, viram Jesus e seus discípulos em uma montanha chamada Mamilque, e que ali escutaram Jesus dando instruções a seus discípulos e, enquanto falava, foi levantado para o céu. Os sacerdotes os obrigam a jurar sobre as escrituras sagradas e eles mantêm a sua versão. Os sacerdotes lhes dão alimento e dinheiro e eles voltam para a Galileia. Em seguida, entre eles, insinuam que os discípulos provavelmente subornaram os guardas para que dissessem que o anjo desceu do céu e que Jesus ressuscitou, e posteriormente roubaram o corpo.
Ainda assim, eles não conseguiam explicar o que foi relatado pelos homens que vieram de Jerusalém e viram Jesus com seus discípulos. Nicodemos então toma a palavra e fala ao Sinédrio que esses 3 homens são tementes a Deus e relataram que Jesus foi arrebatado aos céus tal qual Elias. Lembrando que Elias foi procurado pelas montanhas depois de ser arrebatado, porque o povo não acreditava nesta história, Nicodemos sugere que Jesus também deveria ser buscado pelas montanhas de Israel. Jesus não foi encontrado, mas encontraram a José de Arimateia justamente em sua casa, em Arimateia. Os sacerdotes lhe enviaram mensageiros dizendo que estavam arrependidos e que ele era um homem justo. Os clérigos judeus restabelecem amizade com José e lhe pedem que, sob juramento, conte o que aconteceu com ele, sobre como conseguiu escapar da clausura que lhe foi imposta anteriormente. José conta que, enquanto orava, sentiu a casa onde estava ser içada pelos 4 cantos e que viu uma luz forte como um relâmpago, quando, amedrontado, caiu no chão. Ele diz que sente alguém pegar sua mão e que foi libertado de dentro da clausura pelo próprio Jesus, que lhe prova quem é, levando-o ao túmulo e mostrando-lhe que está vazio. Jesus o deixa dentro de sua própria casa, em Arimateia, e lhe diz que não saia daí pelos próximos 40 dias, porque ele irá para a Galiléia. Os sacerdotes ficaram perplexos com o relato e jejuaram até o começo do Shabat. Os clérigos do Sinédrio então reúnem a várias testemunhas, entre elas um aluno do falecido Simeão, o mesmo que abençoou a Jesus ao nascer, e também os 3 homens que viram Jesus no caminho da Galiléia para Jerusalém. Interrogando a cada um dos 3 homens separadamente, comprovaram que eles diziam a verdade. Eles continuam discutindo sobre os profetas anteriores que não tiveram seus corpos encontrados e que não foram sepultados porque foram arrebatados, como Enoque, Moisés e Elias. Eles não conseguem provar que Jesus é uma farsa e, rendendo-se, aceitam que se a lembrança de Cristo durar até um determinado número de anos, ele prevalecerá e formará para si um povo novo. Os sacerdotes falam ao povo de Israel, reiterando a soberania de Deus sobre a nação, e o povo entoa hinos de louvor ao Senhor Deus de Israel. Este evangelho deixa bastante claro o desejo de desconectar totalmente o judaísmo do cristianismo, soando muitas vezes exagerada e caricata a maneira como os judeus são retratados. Mas é importante lembrar que na Bíblia canônica já encontramos muitas autocríticas feitas por eles e vemos também os sofrimentos de que padece o povo de Israel como um castigo de Deus pela ruptura da aliança. Em João capítulo 11, versículos 47 ao 50, é relatado um diálogo que lembra os debates que estão neste apócrifo. Os pontífices e os fariseus convocaram o conselho e disseram: "Que faremos? Esse homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nação." Um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: "Vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação." E como um exemplo de que os judeus realmente tinham esse tipo de debate e temor entre eles, já que os profetas do passado profetizaram tão ou mais duramente que Cristo, temos este trecho do profeta Amós, capítulo 5, versículos 21 ao 24. "Aborreço vossas festas, elas me desgostam, não sinto gosto algum em vossos cultos. Quando me ofereceis holocaustos e ofertas, não encontro neles prazer algum, e não faço caso de vossos sacrifícios e animais cevados. Longe de mim o ruído de vossos cânticos, não quero mais ouvir a música de vossas harpas. Mas, antes, que jorre a equidade como uma fonte e a justiça como torrente que não seca."
A impressão que fica é que Jesus nunca tencionou fundar uma nova religião de raiz judaica, mas, como já sabemos, ele não foi aceito pelos seus e a história seguiu seu rumo. A busca de um culpado para a injusta condenação e morte de Jesus é, talvez, perda de tempo, já que o próprio Jesus perdoou a todos aqueles que lhe fizeram mal ali mesmo, na cruz. Além disso, como eleger o culpado? Seria Judas que o entregou? Os fariseus que conspiraram? Os discípulos que foram omissos? As autoridades romanas que aceitaram a pressão pela injustiça somente para manter a Pax Romana? Será que a culpa não está neste sistema desigual e injusto em que vivemos, onde uns poucos poderosos conseguem, sem qualquer compromisso com a justiça, decidir sobre a vida de quase todas as pessoas? Que a boa nova de Cristo nos traga, ao menos, o desejo da busca incessante pela justiça entre os homens. Este documentário não tem nenhuma intenção de polemizar o tema, até porque não existe motivo nenhum para fazê-lo. Por muito tempo, os apócrifos envolveram mais discussões a respeito de se devem ser lidos ou não do que a leitura e reflexão em si dos ditos livros. Eles são parte da história da Igreja e do cristianismo, tal qual os demais livros da Bíblia cristã, e neles encontramos as raízes de muitas tradições do cristianismo ao redor do mundo. Também é interessante lembrar que a Bíblia cristã difere nas muitas denominações cristãs, porque há diferenças entre a Bíblia ortodoxa, a católica e a protestante na quantidade de livros que está em cada cânon. Para compreender e refletir sobre os apócrifos, há que fazer o mesmo exercício que se faz para estudar a Bíblia e qualquer outro escrito histórico. Entender a época, o lugar, a cultura, o idioma, em resumo, o contexto histórico. Há coisas que eram comuns há 100 anos e que hoje seriam inaceitáveis. Desta forma, é possível supor que ao falarmos de coisas que foram escritas há 2000 anos, o choque seria ainda mais forte, o que não é exclusividade da Bíblia ou da religião, mas sim da história. Assim que, no caso desta série, que tratará apenas dos evangelhos apócrifos, temos a oportunidade de consultar outras fontes sobre as pessoas que viveram com Cristo e também sobre o próprio, já que aqui é um fato que em nada difere dos evangelhos canônicos. Tudo o que foi escrito sobre Cristo foi escrito por pessoas que estavam ao seu redor e pelas comunidades fundadas por estas e outras pessoas. O próprio Jesus nada deixou escrito. E digo apenas os evangelhos apócrifos, porque há também livros do Velho Testamento e epístolas que são apócrifas. A curiosidade com os fatos da vida de Cristo e com as origens da religião e das tradições do cristianismo está presente nos mais diversos grupos de nossa sociedade. A série foi realizada com a intenção de satisfazer um pouco do interminável interesse por este que é, sem dúvida, o maior personagem histórico da humanidade.